Capítulo 2 A plenitude dos tempos. Continuação. O judaísmo da dispersão. Como já assinalamos, houve um número cada vez maior de judeus que viviam fora da Palestina durante os séculos que precederam ao advento de Jesus. Alguns desses judeus eram descendentes dos que haviam ido ao exílio na Babilônia. Nessa cidade, portanto, como em toda a região da Mesopotâmia e Pérsia, havia fortes contingentes judeus. No Império Romano, os judeus se haviam espalhado por diversas circunstâncias, e já no século I, as colônias judaicas em Roma e em Alexandria eram bem numerosas. Em quase todas as cidades do Mediterrâneo Oriental havia pelo menos uma sinagoga. No Egito, chegou-se até a construir um templo por volta do século VII a.C., na cidade de Elefantina, e houve outro no delta do Nilo no século II a.C. Mas, em geral, esses judeus chamados da dispersão ou da diáspora não construíram templos nos quais podiam oferecer sacrifício, mas antes sinagogas nas quais estudavam as Escrituras. O judaísmo da diáspora é de suma importância para a história da Igreja cristã, pois foi através dele, segundo veremos no próximo capítulo, que a nova fé se estendeu mais rapidamente pelo Império Romano. Além disso, esse judaísmo proporcionou à Igreja a tradução do Antigo Testamento para o grego, que foi um dos principais veículos de sua propaganda religiosa. Esse judaísmo se distinguia de seu congênere na Palestina, principalmente por duas características: seu uso do idioma grego e o seu contato inevitavelmente maior com a cultura helenista. Na Palestina do século I e em toda a região do Oriente desse país, havia muitos judeus que já não usavam o antigo idioma hebreu, mas o aramaico. Os judeus que se achavam dispersos por todo o restante do Império Romano falavam o grego. Depois das conquistas de Alexandre, o grego veio a ser a língua franca na bacia oriental do Mediterrâneo. Judeus, egípcios, cipriotas e até romanos utilizavam o grego para comunicar-se entre si. Em algumas regiões, especialmente no Egito, os judeus perderam o uso da língua hebraica e foi necessário traduzir suas escrituras ao grego. Essa versão grega do Antigo Testamento recebeu o nome de Septuaginta, que se abrevia frequentemente mediante o número romano 70. Esse nome e número provém de uma antiga lenda segundo a qual Ptolomeu II Filadelfo, rei do Egito, ordenou a 72 anciãos hebreus que traduzissem a Bíblia independentemente, e todos eles produziram trabalhos idênticos entre si. Ao que parece, o propósito dessa lenda era garantir a autoridade dessa versão, que foi, de fato, produzida ao longo de vários séculos por tradutores com distintos critérios, de modo que algumas porções são excessivamente literais, enquanto outras tomam liberdades indevidas com o texto. Em todo caso, a importância da Septuaginta foi enorme para a Igreja cristã primitiva. Essa é a Bíblia que a maioria dos autores do Novo Testamento cita e exerceu influência indubitável sobre a formação do vocabulário cristão dos primeiros séculos. Ademais, quando aqueles primeiros crentes se esparramaram por todo o império com a mensagem do Evangelho, eles encontraram na Septuaginta instrumento útil para a sua propaganda. De fato, o uso que os cristãos fizeram da Septuaginta foi tal e tão efetivo que os judeus se viram obrigados a produzir novas versões, como a de Áquila, e a deixar os cristãos na posse da Septuaginta. A outra marca distinta do judaísmo da dispersão foi o seu inevitável contato com a cultura helenista. Em certo sentido, poderia-se dizer que a Septuaginta é também resultado dessa situação. Em todo caso, fica claro que os judeus da dispersão não podiam se esquivar do contato com os gentios, como podiam fazer, em certas medidas, seus correligionários da Palestina. Os judeus da dispersão viam-se obrigados, em consequência, a defender sua fé a cada passo diante daquelas pessoas de cultura helenista, para quem a fé de Israel era ridícula, antiquada ou ininteligível. Diante dessa situação, e especialmente na cidade de Alexandria, surgiu entre os judeus um movimento que tratava de mostrar a compatibilidade entre o melhor da cultura helenista e a religião hebraica. Já no século III a.C., Demétrio narrou a história dos reis de Judá, seguindo os padrões
da historiografia pagã. Mas foi na pessoa de Filo de Alexandria, contemporâneo de Jesus, que esse movimento alcançou o ápice. Visto que os argumentos de Filo, ou outros muito parecidos, foram utilizados depois por alguns cristãos na própria cidade de Alexandria, vale a pena resumi-lo aqui. O que Filo tenta fazer é mostrar a compatibilidade entre a filosofia platônica e as escrituras hebraicas. Segundo ele, já que os filósofos eram pessoas cultas e as escrituras hebraicas são anteriores a eles, é de supor que qualquer concordância entre ambos se deve a que os gregos copiaram dos judeus e não vice-versa. Então Filo procede a mostrar essa concordância interpretando o Antigo Testamento como uma série de alegorias que apontam em direção às mesmas verdades eternas a que os filósofos se referem de maneira mais literal. O Deus de Filo é absolutamente transcendente e imutável, no estilo de uno inefável dos platônicos. Portanto, para se relacionar com este mundo de realidades transitórias e imutáveis, esse Deus faz uso de um ser intermediário, a quem Filo dá o nome de Logos, isto é, verbo ou razão. Esse Logos, além de ser um intermediário entre Deus e a criação, é a razão que existe em todo o universo e da qual a mente humana participa. Em outras palavras, é esse Logos que faz o universo ser compreendido pela mente humana. Alguns pensadores cristãos adotaram essas ideias propostas por Filo com todas as suas vantagens e seus perigos. Assim, por sua dispersão pelo mundo romano, por sua tradução da Bíblia e ainda por seus intentos de dialogar com a cultura helenista, o judaísmo havia preparado o caminho para o advento e a disseminação da fé cristã.